Fala galera arteira, estamos aqui para mais um vídeo e hoje nós vamos costurar esse ursinho fofo e fácil. Então, se você quer aprender, roda a vinheta e vem comigo. Oi, eu sou Manuela Mendonça, pedagoga e artesã, e hoje nós vamos costurar esse ursinho. O nome é você quem vai dar. Então nós vamos agora para a mesa para separar os materiais, porque você vai ver que rapidinho você vai produzir milhões e vai ganhar dinheiro. Vamos lá? Bem, vamos aos materiais para que a gente possa confeccionar esse ursinho fofo. Então eu vou deixar para vocês na descrição do vídeo um molde, e esse molde é um molde que eu achei na internet, esse formato, tá? Que é um formato do ursinho da Tilda, que é aquela boneca famosa que a gente já conhece. Com esse molde, nós vamos transferir para 2 cortes de tecido, né? Então eu tenho a parte da frente e a parte das costas. Então eu vou transferir esse molde aqui, tá? E no molde eu gosto sempre de sinalizar um espaço para deixar a minha etiqueta, ó. Eu gosto de colocar a minha etiquetinha no meu urso. Então eu já sinalizo aqui se eu quero deixar do lado esquerdo ou direito, mas mais ou menos na altura onde a gente vai colocar essa etiqueta. E aí nós vamos para a máquina de costura, depois que a gente passa o molde, nós vamos costurar toda a volta. Não vamos deixar nenhum espaço para abertura. A gente vai fazer uma abertura diferente para desvirar esse urso, tá? Além desse material, desse tricoline que eu estou usando para fazer o corpinho do urso, percebam aqui que eu gosto de variar, eu gosto também de trabalhar com estampas, já fiz urso de poá, já fiz urso diversas cores, já fiz até ursinho malhado, tá? A criatividade aí é infinita, então você pode usar outros tecidos do seu ateliê, você pode também, caso queira, usar a frente de uma cor e as costas do ursinho de outra, tá? E aí fica a seu critério. Algumas mamães já me procuraram para que eu desenvolvesse um ursinho usando uma roupa muito especial do filhinho. Então pega aquela roupa de saída de maternidade e a gente trabalha esse ursinho com essa roupinha. Então a mãe tem como guardar uma recordação, né? Ao invés de guardar aquela roupinha e ela não vai ter onde colocar, a gente faz um ursinho com a roupa de saída de maternidade. Então com aquele tecidinho que foi tão especial, que tem uma memória afetiva, e aí a gente faz todo esse urso usando essa referência de roupa de saída de maternidade. É uma dica, só que meninas, se vocês estão aprendendo, por favor, não vamos aprender fazendo a primeira peça com essa roupinha de maternidade. Vamos pegar aí o jeito da coisa para depois a gente se aventurar a cortar uma roupinha, tá? E fazer esse urso. Então, primeira coisa, vamos pegar os retalhos. E aí, exceto esses materiais, nós vamos precisar ainda de linha de bordar. Aqui eu vou usar a cinza para dar um contraste com esse meu bege. Vou precisar de um pedaço de fita para a gente fazer esse lacinho aqui de acabamento. Também vamos precisar de tinta de tecido. Aqui eu uso uma da marca Acrylex e uso também um pinta-bolinha, mas você pode usar qualquer outro, um cotonete para fazer os olhinhos do urso. Mais alguma coisa, aí a gente tem depois só um enchimento, onde a gente usa a fibra siliconada, né, o nosso famoso plumante, que a gente vai separar, e eu vou mostrar umas técnicas aqui para a gente encher de forma bem uniforme. Então vamos lá, vamos para a máquina de costura e a gente vai costurar com muito cuidado toda a volta. A dica na máquina de costura aqui é a gente reduzir o tamanho do ponto. Vocês sabem que para as costuras aqui tradicionais do nosso ateliê, eu uso ponto 2.5, mas para costurar bonecas e bichinhos, nós vamos reduzir isso e vamos costurar com ponto 2.0. Eu vou já colocar a minha etiqueta aqui numa abertura, como eu risquei a parte de fora, eu coloco mais ou menos aqui, ó, olho. Aí venho aqui com o dedo, ó, e vejo o que tá sobrando da minha etiqueta, que ela vai ficar bem direitinha. Então vamos lá, gente, costurando em cima do risco que a gente fez, começando com retrocesso e terminando com retrocesso também. É uma costura que eu costumo fazer devagar,
tá? A gente vai dar uma aceleradinha aqui em função do tempo do vídeo, mas nós vamos fazer todas essas curvas com muito cuidado, bem devagar, para que a nossa agulha não saia desse risco. Prontinho, costuramos aqui toda a volta, com muito cuidado, fazendo todas as curvinhas. Procurei usar uma linha na mesma cor do tecido, isso é importante, é outra informação. Essa história de costurar tudo com linha branca, na hora que a gente vai trabalhar com bichinhos e bonecas, isso não funciona, tá? Então tem aí as cores que combinem com os tecidos que vocês vão utilizar. Agora a gente vai recortar toda a volta com uma tesoura de picote. Aquela que não tem a tesoura de picote deve fazer uma costura deixando meio centímetro de tecido, tá? A nossa margem de segurança, e vai fazer piques em todos esses pontos que a gente tem aqui de curva, tá? Então, ó, quem não tem a tesoura de picote vai fazer piques aqui, vai aqui entrar, aqui, todos esses pontinhos. Aqui eu vou usar e também vou fazer esse corte com muito cuidado para que eu não faça um rasgo, né? Não faça aqui um corte na linha. E aí eu tenho que voltar e costurar de novo. Então vamos lá. Ó, começo aqui. A gente vai acelerar esse processo também, mas é um processo que eu faço com bastante cuidado. Bem, fiz aqui o recorte com a tesoura de picote. Agora, como eu falei com vocês, eu venho conferindo aqui se eu realmente tenho tudo cortadinho até o final, ó. Então aqui, ó, vou dar um cortezinho aqui. Aqui já tá bem pertinho, ó, aqui também. Aqui tá aberto, ó, aqui eu posso abrir mais um pouquinho, ó. Posso vir aqui até com esse cortador de linha, ó, ele corta até melhor, tá? Ó, aqui já tá ok. Aqui eu posso abrir mais um pouquinho. Esses são os cuidados, tá? Aqui também posso tirar um pouquinho mais perto. E aqui. Pronto. Sem rasgar a linha, a gente faz esse corte. Agora, como que a gente vai desvirar esse ursinho? Tem gente que gosta de deixar aqui essa abertura, mas eu vou falar para vocês que como é um espaço arredondado do ursinho, se a gente deixa a abertura aqui para desvirar, o que seria o mais fácil, ele depois vai ficar com uma perninha, uma redondinha e a outra vai ficar mais reta. Então, qual é a sugestão? Como eu sempre utilizo aqui o meu ursinho com esse laço, nós vamos fazer a abertura aqui atrás e depois a gente vai cobrir isso com esse lacinho. Então agora, ó, cuidado ao separar a cabeça do urso, tá? É nessa junção aqui, onde tem essa curva do bracinho, nós vamos dar um corte. Então, ó, vou separar, eu não posso cortar as duas juntas, tá? Tem que cortar uma só. Depois a gente vai fazer um reparo. Vou até fazer um vinquinho aqui para ficar mais fácil. Ó, agora sim, ó, peguei uma, ó, tá vendo? Ó, de um lado, eu vou pegar a minha tesoura aqui e vou dar um pique. Pronto, cortei de um lado e do outro não, tá? Agora eu vou aumentar um pouquinho esse corte, que eu vou passar todo esse ursinho por aqui, por essa cabeça. Então vamos, agora para desvirar, ó, a gente vai puxando aqui. Eu começo lá pelas pernas.
Trago uma perninha para fora, a outra também, tá? Cuidado aqui para não fazer muita força e a gente acabar rasgando muito a cabeça do urso. No início fica uma confusão, depois a gente pega, ó, a gente começa a fazer nascer essas curvinhas, ó, todas elas. A gente vem com uma ponta de um pincel e a gente vai trazendo tudo para a vida. As pernas, ó, deixando elas bem redondinhas. Aqui também. Para isso é importante fazer aquele tipo de corte, né? Que é o corte com a tesoura de picote. Então vamos lá, rapidinho agora. Sempre que a gente vai fazer boneca, gente, ursinhos, bichinhos, é um trabalho de paciência essas costuras, tá? Então, ó, aqui estamos com o nosso ursinho desvirado, tá? E além de desvirado, ele já está com as curvinhas assentadas. Aí você vai olhando aqui, ó, essa aqui de cima ainda não. A gente percebe que não tá assentado porque ela tá toda para dentro. Então eu volto aqui e forço essa costura, ó, fazendo a curvinha, ó. Passei o pincel várias vezes, aí agora sim. Bem, agora vamos para a parte do enchimento, né? Para o ursinho ganhar vida. A gente vai também encher com o plumante a partir desse espaço aqui. Eu vou começar enchendo aqui a parte de baixo para a gente finalizar aqui na cabeça. Então eu vou pegar bastante plumante para que a gente consiga encher esse ursinho. Ó, tá aqui o meu plumante, eu vou deixar aqui do lado, só que a gente não coloca isso tudo de uma vez. Ó, eu vou pegando chumaços assim e vou empurrando para onde eu quero preencher. Gosto de usar a ponta do pincel, porque ele facilita em levar esse plumante para onde eu quero, ó. Então eu começo enchendo, ó, pedaço do pezinho. E outra dica, sempre encher o seu ursinho, o seu bichinho, não enche ele no ar assim não, enche ele numa superfície plana, porque você vai enchendo e você vai espalmando, né? Espalmando sua mão para a cobertura ele não ficar com mondrongos, né? Não ficar com tipo celulite. A gente não quer o nosso bichinho com celulite, então a gente vai fazendo assim, tá? Porque ele vai ficando mais uniforme. Então vamos lá, ó. Esse processo de encher o ursinho é um processo que leva um pouco mais de tempo, mas a gente precisa encher e deixar ele firme. Não pode ficar um ursinho molengão, senão ele não vai conseguir ficar em pé, né? Geralmente as mamães gostam desse ursinho para colocar em quadro de maternidade. Então você coloca ele em pezinho no bastidor ou colocar na prateleira do quarto, né? Pode ser um ursinho com um cartão e uma oração. Eu já fiz aqui alguns trabalhinhos que era esse ursinho e a oração do anjo da guarda, né? Então foi um pedido da mãe. Aí eu já fazia com a oração impressa, botava assim num quadrinho, sabe? Fazia coisa bem... Fazia dois serviços para a mãe, entregava tudo pronto. Ou então ficava como presente, né? Ah, vou visitar um recém-nascido. Às vezes a gente não sabe com o que presentear esse ursinho, com uma oração bacana. Né? Para quem é católico, o ursinho segurando um tercinho também é legal. Então fica aí a dica de tudo que a gente pode usar para vender junto com esse ursinho. Se a criança já está, né, numa outra fase, você pode até colocar um barulhinho, né, tipo um guizo dentro do ursinho, para ficar um ursinho, né, para chamar a atenção da criança mesmo. Ó, aqui enquanto eu estou conversando, eu vi que tem um espacinho aqui no meio dessa perna, então eu tenho que enfiar mais deixar essa perninha bem firminha. Ó, aqui também, ó. Perceberam o meu movimento de mão aqui, ó? É sempre apertando para acomodar, porque quando a gente virar o ursinho, ó, ele tá também retinho. Então vamos lá.
Agora que vocês já sabem qual é o movimento, a gente vai dar uma acelerada nesse vídeo. Bem, fechamos aqui com o plumante. Percebam que é uma operação que exige atenção nesses cantinhos. Vejam aqui que a gente conseguiu manter o nosso ursinho todo arredondado, conforme o nosso molde, tá? Então, por isso é importante que a gente, na hora da costura, valorize esses cantinhos. E outro ponto, na hora que eu fiz a marcação no meu tecido, eu não falei para vocês, mas eu usei aquela caneta fantasminha. Então depois, quando eu passar esse ursinho, né, higienizar o ursinho e passar ele pelo calor, toda aquela tinta vai desaparecer. Até mesmo essa luz que ele tá pegando aqui para gravação faz com que aquela tinta, né, ela fique transparente. Tá? Então, não façam marcação nem com lápis, porque o lápis depois transfere. Quanto mais claro, mais difícil é para a gente manter esse risco. Então, sempre aconselho a caneta fantasminha. Bem, o nosso ursinho tá ainda com esse pescoço aqui aberto. A gente vai fazer um alinhavo aqui, uma costura, tá? Pegando os dois pontinhos para a gente fechar. Depois a gente vai fazer com que ele fique bem escondido. Então, é só uma costurinha de fechamento. Vou usar a mesma linha que eu usei para costurar todo o ursinho. E aqui a agulha para a gente fazer essa costura. Ó, vou esconder o nozinho aqui dentro, onde está... Vou esconder, já venho aqui dando uma laçada, tá? A linha tá grande, tá pegando em todos os... Aqui eu já dou uma laçadinha. Pronto, já dei uma laçada aqui, não vai sair mais. Aí agora eu vou juntando, gente, de forma um pouquinho grosseira até, tá? Porque eu quero só fazer esse fechamento, ó. Então eu pego de um lado e pego do outro. E vou juntando. Ok? Aqui não é para fazer a costurinha invisível. Aqui é só juntar esses dois tecidos. Parece que fica grosseiro, mas não vai ficar, tá, gente? Ó, eu vou de um lado e depois eu volto. Pra ele ficar bem fechadinho, ó. Aqui, ó, ainda tem mais um. Ele ficou tão gordinho que as dobrinhas dele estão... Não tô conseguindo ver onde é que tá o rasgo. Mas ele vai ficar uma graça. A última pra gente já começar a voltar. E não me furar, lógico. Isso é importante. A gente não se machucar. Ó, gente, vou fazer agora a volta aqui do ursinho, só para reforçar esse fechamento, tá? Mas aqui eu já, na minha cabeça, eu já fechei o que eu precisava. É um ursinho que a criança pode vir a brincar, né? Então, melhor reforçar essas costuras. Se a gente bota um chocalho, alguma coisa assim. E aí, quem estiver perguntando, Manu, mas essa costura ficou feia? Sim, ela é só para fechamento. A gente não fez acabamento, tá? E nem teria como fazer aqui, dobrar os dois lados, porque a gente acaba desgastando o tecido quando a gente começa a fazer o enchimento. Então, ela tem que ficar assim mesmo. Vou fechar aqui, dar um pontinho para fechar. Passar aqui para dar uma última laçada. Mais uma. Fechei. Vou botar a minha agulha e sair em qualquer ponto para essa linha não ficar perdida. Percebam que enquanto a gente manuseia o ursinho, a gente tem que ir acomodando também, tá? Então a frente do nosso ursinho é essa aqui está as costas. Quem quiser achar que esse acabamento aqui não ficou bom, uma sugestão é pegar o mesmo tecido,
fazer uma dobrinha aqui, vou cortar para que vocês vejam. Ó, peguei um retângulo, tá? Vou dobrar aqui e faço esse acabamento aqui colando, ok? Tá? Se isso aqui estiver te incomodando muito, isso aqui não me incomoda. E olha que eu sou a rainha do acabamento, que presto muita atenção nisso. Mas como eu vou colocar o laço aqui, isso vai ficar escondido. Como a gente fez na mesma cor, eu vejo que isso não é... Aqui no ateliê, eu não considero isso fundamental, ok? Mas fica a dica para quem quiser pegar um pedacinho de tecido e usar uma cola pano. Bem, vamos lá. O que a gente tem que fazer agora? A gente tem que bordar a carinha do ursinho. A pintura eu vou deixar para fazer no final, porque a gente tem que botar para pintar e deixar ele secando. Então vamos usar linha de bordar. Aqui eu selecionei uma linha cinza, tá? Comprei aí, eu tenho algumas meadas, tá? Quem não tiver essa linha pode usar uma linha de crochê, pegar uma linha um pouquinho mais grossa, que é a linha que a gente costura. Que olha só a diferença, ó. Vou pegar uma cor diferente aqui para vocês. Ó, essa é a linha que eu uso para costurar, que é uma linha de bordado de máquina eletrônica. Essa aqui são 2 fios da linha de meada. Mesmo que eu junte 2 fios dessa minha linha aqui, eu não fico com uma linha tão grossa, tá? Então eu aconselho uma linha um pouquinho mais grossa para que a gente possa fazer esse bordadinho. Esse bordadinho ele é bem livre, eu desenho à mão, tá? Eu marco mais ou menos aqui onde eu quero que fique o olho do meu bonequinho, tá? Do meu ursinho. Então eu venho aqui, ó, mais ou menos na altura da orelha, aqui onde tem essa curvinha da orelha, aí eu vou juntar aqui, ó, e vou marcar onde eu acho que seja o meio, tá vendo? Isso aqui, como eu tô marcando com a caneta de fantasminha, não tem problema. Eu posso, ó, marcar. Ficou, tá vendo aqui, ó? Ficou, fiz uma marcação completamente equivocada. Então aqui tem que ficar aqui o meu olho e o outro aqui. Concordam? Ó, mais pra cá. Então é bom quando a gente vai marcando assim, porque eu tenho noção de como ele vai ficar. Depois, se eu ligar meu ferro e passar aqui, ele vai ficar completamente apagado, tá? Então eu tenho aqui e aqui o meu olhinho. Então aqui eu vou desenhar o narizinho do urso com uma puxadinha aqui no meio, certo? Façam o narizinho que vocês acharem aí mais interessante. O meu vai ficar assim. Como que eu faço esse narizinho? Então eu já pego a minha linha, uma agulha, vou passar esses 2 fios, não vou dar nozinho na ponta, tá? Como que eu gosto de fazer? Eu passo aqui pelo meio, ó, passo aqui pelo meio e vou sair lá num ponto onde eu queira. Aí eu vou deixar essa linha toda sumir aqui. Seguro ela e agora eu começo a fazer o bordado, ó. Entro num ponto, saio no outro e vou. Aqui eu já prendi a linha ali dentro. Agora já dá pra puxar, tá vendo? Ela já tá toda marcadinha. Passo várias vezes em cima. Então, pra urso e pra boneca, eu não gosto de fazer aquele nozinho, né? Porque eu não tenho onde esconder. Eu faço só no final. Aqui, ó, certinho. A gente vai deixando a linha solta, ó. E aqui eu vou bordando até eu conseguir preencher isso tudo. Não é uma coisa que eu faço muito apertado, senão ele vai ficar franzido, tá? Então, vamos lá até o final fazer esse bordado bonito aqui. É bom que ele fica um urso. Eu sempre olho pra ele e acho ele com a carinha meio de koala, né, gente? Tem uma misturinha, né? Ó, vou fazer um pontinho aqui. E agora eu vou entrar com ele para sair do outro lado. Ó, entrei aqui e vou sair onde eu quero que feche. Vou puxar a minha linha
E vou fazer esse pontinho aqui. Eu vou sair aqui no meio. Porque eu não quero esse aqui muito, eu não quero esse aqui muito grosso, tá? Então, saí aqui no meio, agora eu vou dar um pontinho aqui para fazer um acabamento, ó. Já venho aqui e aí sim aqui eu dou o pontinho. Tento esconder ele ao máximo, faço mais um e saio em qualquer outro lugar do rostinho do urso. Aqui eu corto e pronto. Agora, olha só, eu gosto de fazer, além desse bordadinho aqui, eu gosto de fazer alguns detalhes no corpinho dele. Eu gosto muito do X, né? Fazer um xizinho no urso, acho que dá mais um bordadinho. Mas você pode fazer um coração, uma estrela, pode fazer um símbolo que tenha mais significado para você. Eu gosto desse xizinho, fica parecendo, às vezes parece uma sujeirinha, parece só uma marcaçãozinha qualquer. Eu vou fazer diferente da minha etiqueta. Vou lá para o outro lado. Então, como que eu faço? Ó, entro, saio em qualquer outro ponto, deixo a linha lá dentro, ó, não dei laçada. Volto de novo e pego no mesmo ponto. Agora sim, eu vou conseguir fazer essa laçada. Aqui, o xizinho eu gosto de fazer duplo. Então, eu venho de novo, para ele ficar bem marcado. Pronto, bem marcado. Agora eu vou pegar o outro lado, ó. Então eu venho com o meu ponto pra cá, pra fazer o outro lado do X, ó. Agora sim. Vamos. Que é pra ficar bem nítido pra vocês. Ele pode ter uma aba maior de um lado, do outro. Aqui o padrão é seu. Vou de novo. E vou fazer agora uma bolinha aqui, um fechamento aqui nesse cantinho. Fica bem registrado, ó. Bem marcadinho, não tem problema. Uma. Duas. Vou entrar com minha agulha de novo e sair em qualquer outro ponto. Aqui é só a gente apertar que essa linha some. Bem, de detalhes do ursinho, é isso que eu gosto de fazer. Agora a gente vai preparar o laço. Eu vou pegar uma fita de cetim. Aí eu vejo mais ou menos aqui, ó, o que dá para fazer um laço. Geralmente eu uso 40 centímetros. E aí você pode caprichar aqui no tipo de fita que você tá usando. Pode usar aquelas fitas que são estampadas, né? Você pode fazer a sua própria fita, fazer um cachecol. E para finalizar esse laço. Como você pode também, eu até trouxe aqui uma proposta cortado à mão. Olha só esse aqui, eu trouxe uma faixinha, nem fiz acabamento nenhum, tá? Como se fosse eu posso fazer tipo um babadozinho pro urso. Ó que charmoso que fica. Eu posso parar, costurar e deixar esse babador. Eu posso também usar isso como se fosse uma capa. Então eu boto ele para trás. E faço aqui só um nozinho e deixo aqui na frente, ó, um para trás e um para frente, como se fosse um cachecol, também fica bem legal. E atrás ele fica como se fosse com babador. Então é uma opção para você presentear. Hoje eu trouxe a proposta só do lacinho, que eu já acho bem fofo, tá? E dá um acabamento super rápido. Agora você pode criar em cima disso, fazer um ursinho super-herói, colocar uma capa, colocar uma máscara. Então vamos voltar ao nosso laço que vai fechar. Pronto, a minha proposta do lacinho hoje foi fazer um laço com 40 centímetros, mas eu acho que até de 50 aqui caberia. Fiz um lacinho menor. Vocês podem pensar também naqueles laços prontos, que são laços mais volumosos, também fica bem bacana. Eu vou trazer um tutorial aqui desses laços para vocês. E agora, para a gente fechar, eu vou pintar aqui o olho do nosso ursinho e a gente acaba. Vamos lá? Ó, eu uso a minha tinta acrylex, que eu já falei, o pinta bolinha, eu uso essa bolinha aqui.
Bolinha de número... Qual o número dela? Número 7. Então, tá aqui, vocês estão vendo? Eu uso da própria tampa, eu sujo a minha bolinha e venho aqui, pingo em um lado. Sujo de novo e venho do outro lado e pingo de novo. E aí verifico se elas estão no mesmo tamanho. Opa, vamos aumentar só um pouquinho. Agora sim. E assim a gente termina o nosso ursinho fofo. E assim ficou o nosso projeto de hoje, o nosso ursinho. E eu quero saber que nome você vai dar para esse ursinho. Eu quero a sua colaboração. Escreva aqui nos comentários, porque depois eu vou escolher o melhor nome e vai ser o nome oficial do nosso urso. Então, ó, não esqueça, clica no canal, se inscreva, ativa o sininho e o comentário. Te espero aqui, ok? Um beijo e até a próxima!